Bom dia, meu nome é Jorge Cruz. Eu gostaria de gravar esse vídeo para falar um pouco sobre a vida eterna. As pessoas às vezes imaginam ou pensam que a vida eterna é viver para sempre. E não é. Vida eterna não é viver para sempre. Vida eterna é saber e conhecer. Se você ler as Escrituras Sagradas no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, lá está escrito que a vida eterna é esta: que te conheça a ti como único Criador e ao seu Filho, aquele a quem tu enviastes. Vida eterna é um conhecimento de quem é Ele, o que foi feito por Ele e o que Ele nos deu gratuitamente. Vida eterna não é viver para sempre. A vida eterna é que te conheça a ti como único Criador verdadeiro. Só existe um Criador dos céus e da terra, do ar, do mar e de tudo que neles há. A maior parte das pessoas tem grande dificuldade de compreender isso. O homem foi feito para ser eterno. Lá no Jardim do Éden, numa tipologia, numa história, numa forma de se dizer, numa forma de explicar, numa forma de equiparar, para que nós viéssemos a saber aquilo que nos foi dado, transmitido gratuitamente em seu Filho. Porque tudo foi feito nele, por ele e para ele. E sem ele, nada de tudo que veio a existir, existiu. Então, aquele que é o maravilhoso, aquele que é o eterno, aquele que é o soberano, aquele que tem toda a soberania, aquele que tem a primazia, ele nos fez para ele. Amados, o Adão pecou e morreu. Aquela morte é uma morte espiritual. Ele continuou vivo e continuou tendo filhos e filhas. Ele foi expulso do paraíso. E essa expulsão é chamada de morte, que é a separação do homem com o Criador. O homem não teria mais acesso ao Criador, nunca mais, eternamente. O que ocorre é que o pecado faz separação entre nós e o Criador, mas o pecado não separa o Criador de nós. Ele é soberano, ele veio aqui pessoalmente. Às vezes as pessoas acreditam que Jesus é apenas um profeta ou alguém que tinha muita sabedoria, muita inteligência, mas eu tenho o prazer de te falar que aquele homem que se fez carne, aquele Criador que se fez carne e habitou entre nós, realmente é o Filho do Criador. É Ele que fez todas as coisas. Se você observar, ele é o princípio da criação de Deus. E aquele que é o princípio da criação de Deus, criou todas as coisas. É isso que está escrito em Gênesis, capítulo 1. É só ler e buscar saber o que significa as palavras que ali estão escritas. Uma crase na letra A mostra tanta verdade para quem sabe ler. Para quem não sabe ler, pode saber ouvir, porque bem-aventurado é os que ouvem. Muitas pessoas não sabem ler de forma correta, de forma precisa. Eu também não sei ler. Eu creio que eu tenho uma participação boa numa grande leitura, mas todos nós precisamos compreender verbos, nós precisamos saber o tempo do verbo, nós temos que saber coisas pertinentes à literalidade das Escrituras Sagradas. Passado, presente, futuro. Quando eu falo aquele que não tem pecado, aquele é singular. O único que não tem pecado é o Criador do céu e da terra. Até o Filho se fez pecado por nós. Então as pessoas têm dificuldade. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. O Criador dos céus e da terra atirou a pedra eleita e preciosa, a pedra rejeitada pelos religiosos da época, mas aceita por nós, a pedra de esquina que foi enviada a nós. Então, eu queria dizer que a vida eterna é que te conheça a ti como único Criador dos céus e da terra, e a Yahshua, o seu Filho, aquele a quem ele enviou. Isto é a vida eterna. Então, o homem estava morto, separado do Criador. E o que precisava ser feito? Precisava ser pago
precisava ser pago, o preço do pecado precisava ser pago para que o homem voltasse a ter acesso ao Criador. Mas que homem? O homem que era nascido de novo, o homem que nascesse de novo. Se você ler Hebreus capítulo 9, versículo 16 e 17, lá está escrito que onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, visto que o testamento não tem força de lei enquanto o testador estiver vivo. Se o seu pai e sua mãe deixar um testamento para você, você só vai ter acesso à herança quando o seu pai e sua mãe estiver mortos. Então o Criador chamou Abraão e fez uma aliança com Abraão. E disse que, Abraão, em teu descendente cumprir-se-á toda a palavra. O descendente de Abraão é Yahshua. Se você ler lá em Gálatas capítulo 3, do versículo 15 até o versículo 19, lá está escrito tudo isso que eu estou lhe falando. Se você observar o contexto, você vai ver que o filho era o único herdeiro do Criador. Não tinha dois herdeiros. Eu não sou herdeiro, você não é herdeiro. Nós não somos herdeiros do Criador. Nós somos co-herdeiro do Filho, que herdamos conjuntamente da mesma herança. Isso para aqueles que estiveram vivos naquele tempo. Aqueles que estavam vivos naquele tempo receberiam adoção de filho. Os judeus receberiam adoção de filhos. Os gentios seriam enxertados na oliveira verdadeira, para serdes participantes daquela seiva da oliveira. As dificuldades são grandes. Eu fico pensando assim, quando eu prego agora nesse vídeo, o que ocorre? Você pode me amar e você pode me odiar por causa de uma palavra ou duas. Eu não me importo com isso. Eu já estou acostumado a ser odiado há 57 anos e 9 meses de gravidez da minha mãe. Uma mulher me perguntou, quantos anos você tem de crente, de cristão? Eu falei, eu tenho 57 anos e 9 meses de gravidez da minha mãe. E é uma honra saber que os meus bisavós, os meus avós, os meus pais, a minha família, são pessoas que têm temor no coração a esse único Criador do céu e da terra. A esse que me deu a oportunidade de conhecê-lo. Ele me deu a oportunidade para mim conhecê-lo. Eu não o conheceria nunca, em hipótese nenhuma, se ele não me revelasse, se ele não me falasse, se ele não me desse a compreensão exata daquilo que eu preciso compreender. Por que eu estou dizendo isso? É tão difícil falar coisas que as pessoas ainda não viram, não compreenderam, não sabem, nunca penetrou no coração delas, nem na mente, nem nos olhos, nunca viram. A sabedoria do Criador é o Filho dele, é a sabedoria. Se você ler Isaías 53, versículo 11, fala que o meu servo, o justo, pelo seu conhecimento, justificará a muitos. Não é pelo meu conhecimento. É por isso que eu tenho um Salvador que conhece tudo. Por isso ele é a vida eterna. A vida eterna estava nele e ele se manifestou, nos dando a conhecer. O que significa conhecer o Filho, porque ele é a vida eterna. Que te conheça a ti, a vida eterna é esta, que te conheça a ti. E ele o conheceu, no singular. O meu servo, o justo, justificará a muitos. A nossa justificação, ela viria de um justo. Não sou eu o justo. O justo é o Filho do Criador. Só ele é justo. Amados, eu gostaria de entrar num campo muito complexo, mas talvez não falaria tão abertamente, mas quem sabe um dia eu poderia gravar um outro vídeo e falar abertamente. Algumas pessoas sabem o que significa o justo e também algumas pessoas sabem o que significa o perfeito. Quando o justo veio, tudo aconteceu. A parte e em parte conhecemos, e em parte profetizamos, e em parte falamos. Essa é a missão do justo. E a missão do que é perfeito? Quando vier o que é perfeito, o que é em parte, foi aniquilado.
Esse campo é um campo difícil de falar. Para mim é difícil falar, porque é um conhecimento oculto que nem 0,2% da humanidade conhece. Mas Paulo, ele explica e ensinou que o Filho, dentre a realidade daquilo que estavam para conhecer, eu estou medindo as palavras, para não ser precipitado no falar e também para ter uma cautela em passar algo para que possa te produzir muita sede, muita fome, para você se alimentar do pão da vida e para você se beber da água da vida. Então, todos sabiam que o Messias era o caminho, a verdade e a vida. O justo era o caminho, a verdade e a vida. Paulo chega, vai ao terceiro céu, volta do terceiro céu, ouve a palavra da boca do justo e escreve para nós coisas que os olhos nunca haviam visto, os ouvidos nunca haviam ouvido e nunca havia penetrado no coração do homem. Por isso que Paulo diz que ele nos revelou todas as coisas. Não há nada a ser revelado. Ele já nos revelou todas as coisas. Então, Paulo diz: e eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. Meus irmãos, todo mundo já sabia que o Filho de Deus era o caminho. O Filho do Criador era o caminho. Ele falou, mas eu vou vos mostrar um caminho sobremodo excelente. Qual é esse caminho sobremodo excelente, sabendo que o Filho já era o caminho? O caminho sobremodo excelente é quando aquele que é perfeito viesse. Quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. O que é o perfeito? O perfeito é o novo e vivo caminho que seria inaugurado no ano 70, quando o templo fosse destruído. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, e aquele que perseverar até o fim será salvo. O fim do templo, o fim da antiga aliança, o fim do sistema judaico, mosaico, o fim da lei, quando imperasse o império das trevas, fosse completamente aniquilado. Por isso Paulo diz que nos mostraria um caminho sobremodo excelente, e esse caminho é um novo e vivo caminho. Então Paulo usa no livro de Hebreus, no capítulo 8, 9, 10, no capítulo 12, o resumo de tudo que eu estou falando nesse vídeo. O conhecimento, a sabedoria, a aliança. Então ele diz, eu farei uma nova aliança, no capítulo 8, 8 de Hebreus, uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com os vossos pais, no dia em que eu os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito. A lei era só para os conduzir até fora da terra do Egito. Quando chegasse na terra prometida, não tinha mais lei. Porque o fim da lei é Cristo. E durante o tempo que Cristo esteve 40 anos no deserto, como a rocha que o seguia, nós temos então, do ano 30 até o ano 70, esses mesmos 40 anos que Cristo reinou sobre a terra. E aí, então, Hebreus explica exatamente isso no capítulo 9, 10 e no capítulo 12, quando ele fala, tira o primeiro para estabelecer o segundo, porque isto é uma parábola para o tempo presente, enquanto ainda permanece em pé o primeiro tabernáculo. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Saul era o rei de Israel e já tinha um outro rei ungido por Deus, que era o rei Davi, mas só um poderia sentar no trono. Então foi dito, tira o primeiro para estabelecer o segundo. Paulo usa essa expressão em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. Ainda que nós, que conhecemos Cristo segundo a carne, contudo agora nós não o conhecemos mais deste modo. Cristo, meu querido, é segundo a carne. Quando ele ressuscitou dos mortos, ele não é mais ungido de Deus. Ele é o próprio Deus vivo. O único Deus verdadeiro, aquele que ele enviou. No trono da eternidade só existe um trono, onde o soberano, os reis da terra, reina eternamente. O tempo presente, o tempo passado, o tempo futuro, só existe na nossa imaginação.
porque para o Criador ele é atemporal. Um grande abraço, vamos falar mais sobre esse assunto em breve. Até breve. Shalom.